Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira. Hoje é o dia 29 de março do ano 2021. No livro do profeta Isaías, capítulo 58, aqui fala do jejum que Deus agrada e o jejum que Deus não agrada. Começa assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Nós, como maranatas, nós temos que clamar em alta voz, nós temos que denunciar o pecado desta nação. Qual que é o pecado do Brasil? Idolatria de futebol, idolatria às imagens de escultura, idolatria a cantores gospel, idolatria de pastores com a teologia da prosperidade, idolatria ao dinheiro. Então eles têm que se arrepender. O jejum tem que ser para o arrependimento. Jejum de arrependimento, não jejum para a prosperidade. A prosperidade ela é consequência de uma vida espiritual. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Então aqui, Deus ele falando através do profeta Isaías, ele fala assim, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então os pastores hoje, eles têm que confrontar os pecados. Tem pastores hoje que estão permitindo pecado dentro das suas igrejas. Então é preciso de confrontar o pecado em cima do púlpito. Então o povo tem que se arrepender dos pecados. Não fazer jejum para prosperidade, para poder o Brasil ser abençoado e ser próspero, ser uma poderosa nação. O Brasil está debaixo do juízo de Deus, exatamente porque é um país idólatra, é um país onde os crentes estão envolvidos com futebol, onde os crentes estão envolvidos com imagem de escultura. Imagem de escultura? Eles não adoram imagem de escultura, mas adoram cantores gospel. Então não está tendo muita moral para falar do catolicismo romano também. Idolatria a políticos também é idolatria. Então é que Deus, todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Eles perguntam para Deus: por que nós fazemos jejum e o Senhor não ouviu? É porque Deus ele não vai ouvir jejum sem propósito. Jejum ecumênico. Deus não vai ouvir jejum de religiões, aonde está tudo misturado. Jejum ecumênico, aonde está jejum que agrada gregos e troianos, principalmente quando o jejum ele tem cunho político. Deus não agrada desse tal jejum. Deus não agrada. Então, por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Olha o versículo 4, que coisa interessante. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferir descompunho e níquel, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este, versículo 5, seria este o jejum que eu escolheria? Será que Deus ele escolheria esse tal jejum ecumênico? Esse jejum de religiões? Esse jejum de Balaão? Esse jejum em que as pessoas não se arrependem? Esse jejum que as pessoas querem que volte ao normal, para voltar para o pecado, para voltar para os campos de futebol, para voltar para a idolatria? Não, esse não é o jejum que Deus quer. Ele quer um jejum de arrependimento. Mas, vamos lá, segundo as profecias aqui de Isaías, seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça como um junco e estenda
e estenda debaixo desse saque cinza, chamarias e tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Ou seja, isso aqui seria mais um jejum legalista, onde as pessoas elas iam afligir a sua alma, elas iam vestir-se de saco de cinza, depois elas iam continuar no pecado. Não é esse tal jejum que Deus agrada. Esse jejum, ele pode funcionar também, mas quando a pessoa realmente arrepende dos seus pecados, como fez o rei de Nínive. Ele colocou todo mundo para jejuar, inclusive os animais, mas eles arrependeram dos pecados. Então, no versículo 6, agora Deus vai falar do jejum que ele agrada. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Este é o jejum que Deus escolheu, que soltes as ligaduras da impiedade. Há muita impiedade nesse país, há muita covardia, principalmente dos grandes líderes políticos e dos grandes líderes religiosos. Há muita covardia dos chamados grandões que estão na frente, que estão nadando em cima da bênção e às vezes as suas ovelhas precisando de ajuda e eles não socorrem. Então, porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Nós vivemos em um sistema político de opressão, como era lá no Egito. Quantos que estão sendo oprimidos? Quantas pessoas que estão passando necessidade? Enquanto outros estão nadando em cima do dinheiro. Quantos líderes religiosos? Quantos fariseus religiosos aí nadando em cima do dinheiro, andando aí nos seus jatos? E às vezes as ovelhas precisando de ajuda. Qual que é o jejum então que Deus agrada? Qual que é o jejum então que Deus gosta? Está aqui no versículo 7, meus irmãos. Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto. Esse é o jejum. Deus agrada desse jejum. Reparta o teu pão com o faminto, com aquele que não tem. Não jogue comida fora, guarde. Guarde. Irmã, se você faz uma refeição e sobra, não joga fora, guarde, que vai passar alguém na sua porta pedindo. Reparta o teu pão com o faminto. Recolha em casa os pobres abandonados. Pessoas abandonadas que não têm o que comer, que não têm um teto. Isso é obra social. A Bíblia diz que fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. O que adianta você ter fé e não ter obra? O que adianta você dizer que ama, mas não ajuda ninguém, não ajuda o seu próximo? Você vive aí com a sua geladeira aí perdendo as coisas e você não dá para aquele que não tem. Deus não agrada disso. Jesus é aquele que veio para fazer justiça. Jesus é aquele que divide o pão, que dividia e divide até hoje com aquele que não tem. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne. Quando você vir o nu, cubra ele. Você acha que é vantagem? Uma certa vez um pastor, ele falou para mim assim, um pastor falou para mim, ele acha que ele falou uma vantagem. Não, Deus não agrada daquilo ali. Ele falou para mim assim, irmão, eu tenho 200 ternos na minha casa. Aquele pastor, ele disse com toda arrogância, eu tenho 200 ternos, eu posso escolher o terno que eu quiser para poder ir para a igreja. E quantos irmãozinhos lá na igreja dele que não tem nenhum? Quantos irmãos que tem aí camisas, calças, roupas que não usa mais e não dá para ninguém usar? Quantos irmãos aí que tem milhares de pares de sapato aí guardado? Sapatos que não está nem usando mais. Por que você não reparta com aquele que não tem, meu irmão? Isso aí é fazer justiça. Isso aí é praticar o amor. A fé sem as obras é morta. Então aqui, no livro de Isaías 58, aqui está o verdadeiro jejum. O jejum que Deus agrada está aqui. Está aqui. É só viver isso aqui. Eu quero agradecer os irmãos
que entraram nessa visão maravilhosa. Projeto Pão e Salvação. Eu tenho andado aí, mas a minha esposa aí, nos povoados aí, nos vilarejos, nos bairros carentes, onde os grandão não tem coragem de ir, nós temos ido. Não para a minha glória, eu não sou nada. Sou pó e cinza, sou apenas um servo. Eu apenas eu coloquei minha disposição para poder fazer esta obra, com a ajuda de vocês. A única coisa que eu tenho é esse carrinho aqui, esse Paraty aqui, de 31 anos de uso. Ele é 90, tem 31 anos de uso. A única coisa que eu tenho à disposição é isso aqui. Mas vocês têm me ajudado a levar as cestas básicas para as pessoas carentes e necessitadas, meus irmãos. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu oro por vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus multiplique para vocês. Que nada venha a faltar na mesa de vocês. Vamos ajudar o próximo. Tem muita gente sofrendo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.